For those of you who have computers Para aqueles de vocês que têm computadores and access to the internet, e acesso à internet, I would direct you to this website. gostaria de direcioná-los a esse website. There's a program called eSword, Há um programa chamado eSword, and it is a Bible program. e é um programa bíblico. And I saw today that this is available with Portuguese. E eu vi hoje que ele está disponível em português. And it seemed that there were a number of different Portuguese translations. E eu vi que havia uma variação de traduções em português. Now, also with this program, you can look at the Greek and the Hebrew text. Também com esse programa você pode olhar os textos bíblicos grego e hebraico. Okay, so when you put your mouse on a word in your Portuguese translation, it will show up the Greek or the Hebrew behind that. E assim, quando você passar o mouse em cima daquela palavra na sua versão em português, vai mostrar o que está por trás em grego ou hebraico. And also available with this program are some Bible dictionaries and a few commentaries. E também disponível nesse programa há alguns dicionários bíblicos e alguns programas. And it's free. E é de graça. So I think that this would be worth your investigating. Então eu acho que vale a pena você investigar. All right, in Isaiah 55:8, Vamos lá, em Isaías 55:8, God makes a declaration. Deus faz uma declaração. My thoughts are not your thoughts, nor are your ways my ways, says the Lord. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. God does not think like we think. Deus não pensa como nós pensamos. As the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. God is the creator, we are the creature. Deus é o Criador e nós somos a criatura. And we must always keep this distinction in mind. E nós temos que manter sempre essa distinção em mente. Two very important points of theology. Dois pontos teológicos muito importantes. One, God exists. Deus existe. Two, you are not God. 2, você não é Deus. Now you may laugh, but this goes contrary to much of the teaching in the world today. Talvez você esteja rindo, mas isso vai contra muito do que se ensina no mundo hoje. There are people who say we're all gods. As pessoas estão dizendo, nós somos todos deuses. Or they say the universe is God and you're part of the universe, therefore you're a part of God. Ou então eles dizem assim, o universo é Deus e você é parte do universo, então você é Deus. Or the people who deny the existence of God in essence are saying man is his own God. Ou então as pessoas que negam a existência de Deus, na essência disso eles estão dizendo que eles mesmos são deuses. And if you are your own God, you can establish your own standards. E se você é o seu próprio Deus, então você pode estabelecer o seu próprio padrão. But we are the creatures and we must be subservient to the Creator. Mas nós somos as criaturas e nós devemos ser os subservientes ao Criador. And the God who exists has revealed himself. E o Deus que existe se revelou. And everything that we need to know about God and his plan has been given to us in writing. E tudo o que precisamos saber sobre Deus e seu plano nos foi dado por escrito.
And so it is necessary for us to humble ourselves and to seek to understand this revelation. E assim é necessário nós nos humilharmos e buscarmos compreender essa revelação de Deus. And the declaration of the Bible itself is that it is truth. E a declaração da própria Bíblia, da própria palavra de Deus é que é verdadeiro. Psalm 119, 160 says the entirety of your word is truth. Salmo 119, 160 diz: as tuas palavras são em tudo verdade desde o princípio. And every one of your righteous judgments endures forever. E cada um dos teus justos juízos dura para sempre. And we need to learn this word because it will sanctify us. E nós precisamos aprender esta palavra porque ela nos santificará. John 17:17, sanctify them by your truth, your word is truth. João 17:17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. But if you refuse to acknowledge the truth of God's word, Mas se você se recusar a reconhecer a veracidade da palavra de Deus, then whatever problems you are having will grow worse and worse. qualquer problema que você tiver vai ficar cada vez pior. In Proverbs 1:25, Em Provérbios 1:25, because you have disdained all my counsel and would have none of my rebuke, antes rejeitastes todo o meu conselho e não quisestes a minha repreensão, I will also laugh at your calamity, I will mock when your terror comes. também eu me rirei na vossa desventura e em vindo o vosso terror, eu zombarei. Numerous times in Scripture we find God saying, if you will not respond to my word, there will come a time when it's too late. Em várias passagens da Bíblia está declarado: se você não reagir à minha palavra, chegará um momento em que será tarde demais. If you reject my word long enough, the time will come when it won't be available to you. Se você rejeitar a minha palavra durante muito tempo, chegará um momento em que ela não estará mais à sua disposição. When your terror comes like a storm and your destruction comes like a whirlwind, when distress and anguish come upon you, Em vindo o vosso terror como a tempestade, em vindo a vossa perdição como o redemoinho, quando vos chegar o aperto e a angústia, then you will call upon me, but I will not answer. então me invocarão, mas eu não responderei. They will seek me diligently, but will not find me. Procurar-me-ão, porém não me hão de achar. Now that frightens me. E isso me amedronta. God says, here I have revealed myself to you. Deus diz: olha, estou aqui, eu me revelei a você. I've revealed my will to you. Revelei minha vontade a você. But if you reject that revelation, then God says the time will come and you're going to be looking for me, but it's too late. Mas se você rejeitar essa revelação, virá o tempo em que você me buscará e você não me achará. That ought to frighten you. Isso deveria te deixar com muito medo. Because they hated knowledge and did not choose the fear of the Lord. Porquanto aborreceram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor. More and more in our day we are seeing people turn away from the Word of God. Mais e mais nos nossos dias, nós estamos vendo as pessoas se afastarem e darem as costas para a palavra de Deus. It seems that so many people today are not interested in learning the Word. Parece que as pessoas hoje em dia, tantas delas, não estão mais interessadas em aprender a palavra de Deus. And many churches now are beginning to take away Bible studies. E muitas igrejas hoje em dia estão deixando de lado os estudos They bíblicos. say, well, nobody's coming to this Bible study, so we'll just eliminate this Bible study. Eles pensam assim: bom, ninguém está vindo mesmo nesses estudos bíblicos, melhor a gente tirar de uma vez. Many churches that used to have 2 services on Sunday now only meet on Sunday morning. Há muitas igrejas que costumavam ter 2 reuniões no domingo, agora só estão se encontrando no domingo de manhã. And one thing I have also noticed as I have traveled in several places in the world is that churches don't have prayer meetings anymore. E outra coisa que eu tenho percebido, viajando por muitas igrejas pelo mundo todo, é que muitas igrejas já não têm mais reunião de oração.
I can remember when I was a boy, virtually every church had a regular prayer meeting. Eu me lembro quando era menino que praticamente toda a igreja tinha uma reunião regular de oração. A regular meeting every week set aside, dedicated to prayer. Toda semana, reunião de oração reservada e dedicada para oração. And it's getting very difficult to find a prayer meeting anymore. E está ficando muito difícil encontrar reuniões de oração. And Bible studies are becoming less and less attended. E estudos bíblicos estão sendo cada vez menos assistidos. They hated knowledge. They did not choose the fear of the Lord. Odeiam o conhecimento e não escolheram o temor do Senhor. I want you to notice here, people choose the fear of the Lord. Perceba aqui que as pessoas escolhem o temor do Senhor. Remember we talked last night about the fear of the Lord? Lembra, nós falamos a noite passada sobre o temor do Senhor? That is not being terrorized by God, Não é estar aterrorizado por Deus, but rather it is a learned response. mas é uma reação aprendida. That when you see the works of God, Que quando você vê as obras de Deus, we look into the Word of God, we see how God has done things in the past, nós olhamos na palavra de Deus e vemos como Deus fez as coisas no passado. and we choose to obey Him because we have seen His power and we have seen His goodness. E nós escolhemos obedecê-lo porque temos visto o seu poder e a sua bondade. And out of respect for God, I choose to obey Him. E por respeito a Deus, eu escolho obedecê-lo. So that is the fear of the Lord. E isso é o temor do Senhor. It is a learned obedience based upon understanding about God. É uma obediência aprendida, baseada em compreender a palavra de Deus. And you can choose to do it, E você pode escolher fazê-lo, or you can choose to go your own way. ou pode escolher seguir o seu próprio caminho. In verse 30, he said, they would have none of my counsel. They despised my every rebuke. No verso 30 diz: não quiseram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. Therefore they shall eat the fruit of their own way and be filled to the full with their own fancies. Portanto, comerão do fruto do seu procedimento e dos seus próprios conselhos se fartarão. This is like Galatians 6:7. É como em Gálatas 6 e 7. Be not deceived, God is not mocked, for whatever a man sows, that shall he also reap. Não se enganem, de Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, isso também colherá. Verse 32, for the turning away of the simple will slay them, and the complacency of fools will destroy them. Verso 32. Os necios são mortos por seu desvio, e aos loucos a sua impressão de bem-estar os leva à perdição. Now God will allow you to choose your own way, Deus permitirá a você escolher seu próprio caminho, but our ways are not God's ways. mas os nossos caminhos não são os de Deus. And ultimately your own ways will come back to haunt you and make you miserable. E no final de tudo, os seus próprios caminhos virão te assombrar e trazer-lhe miséria. Good understanding gains favor, but the way of the unfaithful is hard. A boa inteligência consegue favor, mas o caminho dos pérfidos é intransitável. The way of the transgressor is hard. O caminho de quem transgride é duro. In Proverbs 28, Em Provérbios 28, verse 13, verso 13, he who covers his sins will not prosper, but whoever confesses and forsakes them will have mercy. o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e as deixa alcançará a misericórdia. Happy is the man who is always reverent, but he who hardens his heart will fall into calamity. Feliz o homem constante no temor de Deus, mas o que endurece o coração cairá no mal. So you can choose. E assim você pode escolher. If you choose your own way, then know that you are on the path to destruction. Se você escolher o seu próprio caminho, saiba que você está indo em direção à destruição. And you begin to spiral downward, and it gets worse and worse as you go along. E você começa a cair vertiginosamente e vai piorando cada vez mais. In James 1:14 and 15,
Em Tiago 1:14, He says, each one is tempted when he is drawn away by his own desires and enticed. diz ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça quando esta o atrai e seduz. You cannot blame somebody else. Você não pode culpar outra pessoa. You make your own decisions. Você toma suas próprias decisões. And it's your own desires that become the source of temptation. E são seus próprios desejos que tornam-se em fonte de tentação. In verse 15 he says, when desire has conceived, it gives birth to sin, and sin, when it is full grown, brings forth death. O verso 15 diz, então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Now understand, there's nothing wrong with being tempted. Entenda bem, não há nada errado em ser tentado. We are all tempted. Todos somos tentados. Jesus was tempted. Jesus foi tentado. The problem is when we say yes to the temptation. O problema é quando dizemos sim à tentação. And when you do that, you get pregnant. E quando você faz isso, você fica grávido. You see that? When desire has conceived. Diz aí, ó, depois de haver concebido. So how do you get pregnant? Então como é que se fica grávido? You say yes to the temptation. Você diz sim à tentação. And then it gives birth to sin. E aí ele dá à luz o pecado. And sin, when it grows up, it's going to bring forth death. E quando o pecado cresce, ele traz a morte. Of course, we can interrupt this process at any point. E é claro que nós podemos interromper esse processo a qualquer momento. We can say no to the temptation. Podemos dizer não à tentação. And even if we should say yes to the temptation, we don't have to continue in the sin. E mesmo quando dizemos sim à tentação, não precisamos continuar em pecado. And it is not necessary for us to continue in the sin so that it becomes bigger and bigger in our life. E não precisamos continuar no pecado de maneira que ele cresça e cresça cada vez mais na nossa vida. But what I want you to see here is that if you do not begin to do things God's way, then things are going to become worse and worse in your life. E o que eu quero que você perceba é que se você não começar a fazer as coisas do jeito de Deus, vai ficar cada vez pior na sua vida. In 1 Peter 1, Em 1 Pedro 1, we'll start in verse 15. vamos começar pelo verso The 15. one who called you is holy. É santo aquele que vos chamou. God is holy, which means he is totally separate from sin or evil. Deus é santo, o que significa que ele é totalmente separado do pecado ou do mal. And so we are told here we should also be holy in our conduct. E assim é nos dito aqui que nós devemos nos tornar santos também em nosso procedimento. Okay, the conduct here, this is a word for your manner of life. Esse termo procedimento significa a sua maneira de viver. Because it is written, be holy for I am holy. Porque está escrito, sede santos porque eu sou santo. And because it is a command, it means that we are responsible to fulfill this command. E porque é um mandamento, significa que nós somos postos responsáveis por Deus para realizar, para cumprir esse mandamento. And we have seen how to be holy in our experience. E nós temos visto como ser santos na nossa experiência. We confess our sins to the Father. Confessamos os nossos pecados ao Pai. And because Jesus has died for all sins, E porque Jesus morreu por todos os pecados, God is able to forgive our sins. Deus é capaz de perdoar os nossos And pecados. when we confess our sins, God does forgive, E quando nós confessamos os nossos pecados, Deus realmente perdoa. and He cleanses us from all E Ele unrighteousness. nos purifica de todo o pecado, de toda Now, injustiça. if you call on the Father, Bem, se você clamar ao Pai, who without partiality judges according to each one's work, que sem acepção de pessoas julga segundo as obras de cada um, then conduct yourselves throughout the time of your stay here in fear. portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, In reverence for God, a reverência por Deus in respect for God. e em respeito a Deus. And this is our responsibility. E essa é a nossa responsabilidade. So we are to walk in a manner worthy of the Lord, E assim nós devemos caminhar de uma maneira
digna do Senhor, to please Him in all respects. para agradá-lo em todos os sentidos. 1 Thessalonians 2:12, that you would walk worthy of God. 1 Tessalonicenses 2:12, para viverdes de modo digno de Deus. He's calling you into His own kingdom and glory, and therefore you ought to walk worthy of Him. Ele está lhe chamando para o seu reino e glória, e para isso você deve viver de modo digno de Deus. So we need to learn the Word, we need to do the Word. E assim devemos aprender a palavra e praticar a palavra. And so we have to learn the Word and obey it. Devemos aprendê-la e obedecê-la. And we need to do this consistently so that we can grow in our godliness. E devemos fazer isso de maneira consistente para crescermos na nossa vida junto a Deus. Now, this is something that requires discipline on your part. E isso é algo que requer disciplina da sua parte. In 1 Timothy 4:7, he says, exercise yourself toward godliness. Em 1 Timóteo 4:7 diz assim: exercita-te pessoalmente na piedade. Now, the word to exercise is the Greek word from which we get gymnasium. E a palavra aí em grego para exercitar-se é aquela mesma palavra que dá origem ao termo ginásio. And this was talking about men who would go to the gymnasium in order to train for the Olympic Games. E tratava-se de homens que iam para o ginásio para treinar para os Jogos Olímpicos. And they would train in all kinds of weather, E eles treinavam em todo tipo de tempo, day after day. dia após dia. For several years they would train, Durante anos eles treinavam. and this required discipline. E isso requeria disciplina. Day after day, whether you feel good or not, Dia após dia, sentindo-se bem ou não, whether you're tired or not, cansado ou não, you have to discipline yourself. há que disciplinar-se. Now, Paul says that we need to discipline ourselves for the purpose of godliness. E Paulo diz que nós devemos nos disciplinar com o propósito da piedade. It's not easy. Não é fácil. There are so many distractions, Há tantas distrações. and oftentimes we don't feel like it. E muitas vezes a gente não está nem afim. There are numerous disciplines that ought to be part of our daily walk with the Lord. Há inúmeras disciplinas que precisam fazer parte da nossa caminhada diária com Deus. We need to be spending time in prayer every day. Precisamos investir tempo em oração diariamente. We need to be spending time in the Word every E day, na palavra de Deus todos os dias. reading the Word, Lendo a palavra. meditating on the Word. Meditando na palavra. We need to do this daily. Precisamos fazer isso diariamente. But so often it gets crowded out with all of our activities. Mas tantas vezes, com tantas atividades que nós temos, acaba ficando de lado. And people frequently say, you don't understand, I have so many responsibilities. E as pessoas com muita frequência dizem: você não entende, eu tenho tantas responsabilidades, Oh, I have children to take care of. eu tenho que cuidar de filhos, My job is very demanding. meu trabalho exige muito de mim. But we are to discipline ourselves for godliness, Mas temos que nos disciplinar para obtermos whether you piedade, feel like it or not. sentindo que deve fazer isso ou não. We need to do those things that will please the Lord. Temos que fazer aquelas coisas que agradam a Deus. And so you need to evaluate your own self. E assim você precisa se avaliar. What is really important to you? O que realmente importa a você? Oftentimes I'll ask people, okay, I want you to make a list of the things that are most important in your life. Muitas vezes eu peço às pessoas que façam uma lista das coisas mais importantes na sua vida. List the 5 or 10 things that are most important to you. Uma lista de 5 ou 10 coisas que são mais importantes para você. Now, after you've done that, make another list. E agora que você fez essa lista, faça uma outra lista. How do you spend your time? Como você gasta o seu tempo? When you look at a week, how have you spent your week? Olhando na sua semana, como é que você gasta a sua semana? And then compare the two lists and see how much time do you actually spend with the most important things. E aí, comparando as duas listas, eu pergunto: quanto tempo você gasta com aquelas que são as mais importantes? So in the list of important things, people will say, oh, yes, my time with the Lord is most important. E aí, naquela lista das coisas importantes, eles falam assim: claro, o meu tempo com Deus é o mais importante. And then my wife,
E depois minha esposa. then my children. E aí meus filhos. And people list things according to their own priorities. E aí as pessoas fazem a lista de acordo com a prioridade deles. But what happens frequently is people, when they actually measure the amount of time they spend with what they say is most important, they spend very little time. Mas no final das contas, o que acontece muitas vezes é que quando essas pessoas comparam a sua lista de prioridade com o tempo e a maneira como usam, é tão pouco tempo que elas realmente dedicam a essas coisas essenciais. How much time do you spend with the Lord? Quanto tempo você How gasta much com o time do you Senhor? spend praying? Quanto tempo você gasta orando? Is it important to you? É importante para você? Well, how much time do you spend in a week? Então, quanto tempo você gasta por semana? 10, 15 minutes? 10, 15 minutos? Is the word important to you? A palavra é importante a você? How much time do you spend with it? Quanto tempo você gasta nela? We need to make adjustments. Precisamos fazer ajustes. But we must do so in accordance with the standards of the Word of God. E precisamos fazer isso de acordo com os padrões da palavra de Deus. And we need to discipline ourselves toward godliness. E precisamos nos disciplinar com relação à piedade. I don't want to get up in the morning, I want to sleep. Eu não quero me levantar de manhã, eu quero dormir. Oh, but my time with the Lord is important, so I get up. Ah, mas o meu momento com Deus é importante, então eu vou me levantar. I'm tired, I want to go to bed. Estou cansado, quero me deitar. Ah, but my prayer time is important. Ah, mas o meu tempo de oração é importante. So you discipline yourself. E assim você se disciplina. And as you discipline yourself, you're going to grow. E conforme você se disciplina, você começa a crescer. And you're going to become stronger. E vai se tornar mais forte. In verse 8 he says, bodily exercise profits a little. E no verso 8 ele diz, pois o exercício físico para pouco é proveitoso. I exercised once. Eu exercitei uma vez. It helped me a little, Me ajudou um pouco, but it didn't last long. mas não durou muito tempo. You know, you can go to the gym and you can work out, Sabe, você pode ir lá fazer ginástica um pouco. and you can do this for a couple of weeks. Pode fazer isso durante algumas semanas. Oh, you start getting stronger, Você começa a ficar mais forte. start looking a little better, Começa a ter uma aparência um pouco melhor. and then you quit. E aí você para. And all the benefit of that exercise disappears in a few days. E todo o benefício daquele exercício desaparece em poucos dias. He does say it's good for a little bit E a palavra diz, é bom um pouco. and for a little E time. por um pouco de tempo. He says, but godliness is profitable for all things. Mas ele diz, a piedade é proveitosa para tudo. It has a promise of the life that now is, E ela tem a promessa da vida que agora é and also for the life to come. e da que há de ser. Discipline yourself for godliness. Discipline a si mesmo para alcançar a There's piedade. immediate benefit. Há benefício imediato. Benefit now, benefit every day. Benefício agora, todos os dias. And not only that, it's going to have an impact on your eternal destiny. E não só isso, mas vai trazer um impacto no seu destino eterno. But so many of us just live for today. Alguns de nós só querem viver para hoje. We say, oh, I know I'm going to go to heaven when I die, and that's enough. Ah, eu sei que eu vou para o céu quando eu morrer e isso já está bom. And I don't care if I have rewards. E eu não me importo se vai ter recompensa. I know I'm going to live with God forever. Eu sei que eu vou viver com Deus para sempre. So I'm not worried about whether I have any stars in my crown, E assim eu não estou preocupado se vai ter estrelas na minha coroa, or whether I have any crowns at all. ou se eu vou ter coroa sequer. But you see, that's saying, I don't care if I please God. Mas com isso você está dizendo assim, pouco me importa se eu estou agradando a Deus. And we should understand that the rewards that we will receive E nós precisamos compreender que as recompensas que nós vamos will receber determine your capacity to glorify God forever and ever. determinarão a sua capacidade de glorificar a Deus para sempre. And I think a lot of people are going to have a lot of regrets E eu acho que muita gente vai lamentar muito. when they look back on their spiritual life and they will say, I should have done more. Quando eles olharem para trás na sua vida espiritual, vão dizer, eu deveria ter feito I mais. should have done different. Eu deveria ter feito de maneira I diferente. should have done better. Eu deveria ter feito melhor. I should have disciplined myself. Eu deveria ter me disciplinado. As we
learn the Word of God and begin to do it, Conforme aprendemos a palavra de Deus e começamos a praticá-la, then we can realize genuine peace in our lives, então nós podemos perceber paz genuína em nossas vidas and we can have joy. e podemos ter alegria. In spite of people or possessions or circumstances. Independente de pessoas ou situações ou posses. In John 16:33, Em João 16:33, these things I have spoken to you, that in me you may have peace. estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. We all want peace. Todos queremos paz. We don't like it when things are in turmoil. Não gostamos quando as coisas estão bagunçadas. We don't like it when we have all sorts of things going through our head that disturb us. Não gostamos quando tem muitas coisas passando pela nossa cabeça e tirando o nosso sossego. Where you are worried, Em situação em que você está Where you're preocupado, angry. está com raiva, when you're bitter, quando está amargo, when you're thinking about hurting somebody. quando você está pensando em machucar alguém. We don't like that. Nós não gostamos disso. We want peace. Nós queremos paz. Jesus said you can have it. E Jesus diz, você pode ter paz. Now he says in the world you're going to have tribulation. A palavra de Deus diz, no mundo vocês vão passar por tribulações. We can't avoid that. We're living in the devil's world. Não podemos evitar isso, estamos vivendo nesse mundo do diabo. I mean, this is a cursed world. Esse é um mundo amaldiçoado. And in the world you're going to have tribulation. E no mundo vocês vão ter tribulação. But cheer up. Mas animem-se. I've overcome the world. Eu venci o mundo. And you can have inner peace in spite of all of the turmoil of the E world. você pode ter paz interior, independente de toda a tribulação do mundo. And you can have peace. Você pode ter paz. And you can have E joy. você pode ter alegria. Jesus said in John 15:10, O Senhor Jesus disse em João 15:10, if you keep my commandments, you will abide in my love. se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Now, when you find this word abide in the writings of John, it always has the concept of fellowship. Quando você vê no Evangelho de João essa palavra permanecer, sempre ela traz a ideia de comunhão. You ought to write that down somewhere. Escreva isso em algum lugar. Abide in John means fellowship. Permanecer em João significa comunhão. Now, Paul uses the word in a different way. E Paulo usa a palavra de uma maneira diferente. But when you find abide in the Gospel of John or in the epistles of John, Mas quando você encontra a palavra permanecer em João ou nas cartas de João, it's talking about fellowship with God. está falando sobre comunhão com Deus. And in verse 11, E no verso 11, these things I have spoken to you, that my joy may remain in you, and that your joy may be full. tenho-vos dito essas coisas para que o meu gozo esteja em vós e o vosso gozo seja completo. Jesus is saying you may have a lot of problems in life, but you can still have joy. Jesus está dizendo, você pode ter muitos problemas na vida, mas você ainda pode continuar tendo You can have alegria. an inner happiness that does not depend upon your circumstances. Pode ter uma alegria interior que é independente das It circunstâncias. doesn't depend on people. Não depende de pessoas. People are going to disappoint you. As pessoas vão te desapontar. It's inevitable. Isso é inevitável. But you can still have joy. Mas você ainda pode ter alegria. Circumstances may become very bad, you can still have joy. As circunstâncias podem se tornar muito ruins, mas você pode ter alegria. So let us learn to do things God's way, that we can experience His peace and joy. Então vamos aprender a fazer as coisas do jeito de Deus para nós experimentarmos esta paz e alegria. Now, when we look at our lives, we should understand there are three levels on which we can evaluate things. Quando olhamos para as nossas vidas, nós precisamos entender que há 3 níveis de nós avaliarmos as coisas. The feeling level, O nível do sentimento, the doing level, o nível da ação and then the heart level. e o nível do coração. Now, understanding your situation at the feeling level, Compreender a sua situação ao nível do sentimento, oftentimes this will reflect your focus in life.
muitas vezes reflete o seu foco na vida. And it will show you what you are depending on for your peace and joy. E mostra no que você está dependendo para a sua paz e alegria. How do you feel? Como você se sente? Oh, I'm depressed. I'm depressed. Estou deprimido. I'm unhappy. Estou infeliz. I'm angry. Estou bravo. I'm bitter. Estou amargurado. I don't feel good. Eu não me sinto bem. And oftentimes, if we look at how we feel, it may reveal what is the focus of our life. Muitas vezes, se nós olharmos em como nos sentimos, isso vai revelar o foco da nossa vida. And I often meet people, they feel sorry for themselves. E muitas vezes eu encontro pessoas que sentem-se uns coitados. Oh, poor me, I have a hard life. Oh, coitadinho de mim, minha vida é tão dura. I feel so sorry for myself, I don't have something. Eu sinto tanta pena de mim, eu não tenho alguma coisa. What I call the details of life. Que são os detalhes da vida. Money, Dinheiro, success, sucesso, family, família, friends, amigos, loved ones, amados, social life, vida social, health, saúde, material things, coisas materiais, sex. sexo. These are all details of life. Isso são detalhes da vida. People say, oh, poor me, I don't have some detail. E aí as pessoas falam assim, pobre de mim, eu não tenho tal detalhe. Boy, I'd be so happy if I just had a new dog. Eu ficaria tão feliz se eu tivesse um cachorro novo. Or a new telephone. Ou um novo telefone. And people feel sorry for themselves. E as pessoas têm pena de si mesmas. I'm not rich. Eu não sou rico. I'm not pretty. Eu não sou bonito. I'm handicapped in some way. Eu tenho alguma deficiência física. I'm not very smart. Não sou muito esperto. Oh, poor me. Oh, tadinho de mim. And where's the focus? E onde é que está o foco? It's on you. Está em si mesmo. Or sometimes you put focus on somebody else. Ou às vezes você coloca o foco em outra pessoa. And you expect someone else to make you happy. E você espera que essa outra pessoa te faça feliz. And no one else can make you E happy. ninguém pode te fazer feliz. Your happiness is dependent upon your relationship with the Lord. A sua felicidade depende do seu relacionamento com Deus. We need to have our focus on the Lord Jesus Christ. Precisamos colocar o nosso foco no Senhor Jesus We need to Cristo. focus on pleasing God. Precisamos colocar o nosso foco em agradar a Deus. Because if we are looking at circumstances or the details of life, we're going to be miserable. Porque se olharmos as circunstâncias ou os detalhes da vida, nossa vida será uma miséria. Philippians 2:14. Filipenses 2:14. Do all things without complaining and arguing. Fazei tudo sem murmurações nem contendas. I don't like this verse. Eu não gosto desse versículo. I like to complain. Eu gosto de reclamar. Why can't they do it right? Por que eles não fazem direito? You know? How stupid can you be? Como é que uma pessoa pode ser estúpida desse jeito? Oh, and I like to Eu argue. gosto de brigar. But when I complain, I'm saying, I'm not happy with things. Mas quando eu reclamo, eu estou dizendo, eu não sou feliz com as coisas. And I, all by myself, destroy my own happiness. E aí eu sozinho sou capaz de destruir a minha própria felicidade. And I begin to argue with people in order to get my way. E aí eu começo a discutir com as pessoas para que seja feito do meu jeito. I'm so glad you're not like that. E eu fico muito feliz porque vocês não são assim. Do all things without complaining and disputing. Façam todas as coisas sem murmurações nem contendas. Because if you do these things, I promise you, you are going to create your own misery. Porque se vocês fizerem assim, olha, prometo, vocês vão criar sua própria miséria. And most of the misery that we have in this life, we create all by ourselves without any help. E a maior parte da miséria que temos na nossa vida, nós criamos sozinhos, sem ninguém nos ajudar. But he says, do these things without complaining and disputing, Mas ele diz, faça essas coisas sem murmuração that nem you may become contenda, blameless and harmless.
para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, children of God without fault in the midst of a crooked and perverse generation. filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta. We are living in the midst of a crooked and perverse generation. Estamos vivendo no meio de uma geração pervertida e corrupta. No question about it. Não há o que se perguntar a esse And respeito. they don't love E Christians. eles não amam cristãos. They don't love the Lord Jesus Christ. Não amam o Senhor Jesus. And they will create misery for us if they can. E eles vão trazer miséria para nós se puderem. But he says we shine as lights among them in the world. Mas a palavra de Deus diz: na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. When the world looks at us, Quando o mundo olha para nós, they ought to see something that's different. eles têm que ver algo diferente. We ought to be lights shining in the darkness. Temos que ser uma luz brilhando na escuridão. And the world is out there in a frantic search for happiness. E o mundo está lá fora buscando terrivelmente a felicidade. Oh, if I could just attain this level of success, I'd be happy. Ah, se eu conseguisse esse nível de sucesso, eu seria feliz. If I could just get a certain amount of money, I would be happy. Se eu conseguisse uma certa quantidade de dinheiro, eu seria feliz. If I could have a certain experience in life, I'd be so happy. Se eu pudesse ter uma certa experiência na minha vida, eu seria tão feliz. And they pursue happiness. E eles ficam atrás da felicidade, buscando-a. The Apostle Paul, in the book of Ephesians, says they do this with greediness. E o apóstolo Paulo diz no livro de Efésios que eles fazem isso de uma maneira muito grande, essa busca. In Ephesians 4:19, Efésios 4:19, he says they are past feeling, they've given themselves over to lewdness, to work out all uncleanness with greediness. os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregam à dissolução para com avidez cometerem toda sorte de impureza. What is that, impurity? Impurity? Uncleanness? You don't have that, huh? Uncleanness. Well, it is the word for that. Okay. And the greediness is this one. Greediness is that? Okay. So you have this word greediness. E assim você tem a palavra avidez. The Greek word here is very interesting. A palavra grega aqui é muito interessante. It's a word that means to reach out for something, É a palavra que quer dizer que você fica tentando alcançar algo and you can't quite reach it. e você não consegue realmente alcançá-lo. Almost, Quase, but you can't quite get it. mas não consegue And pegar. here's the world, it's trying to achieve happiness, and it can't quite reach it. E a ideia é essa, é como o mundo tentando alcançar a felicidade, mas por pouco não consegue. If you try to find your happiness in the world, Se você tentar encontrar a sua felicidade no mundo, in circumstances, nas circunstâncias, in people or possessions, nas pessoas ou posses, you can reach out for it, but it's always going to be just beyond your reach. você pode tentar, mas vai ficar só um pouquinho além do seu alcance. And we create our own misery. E nós criamos a nossa própria miséria. And how you feel oftentimes will tell you that your focus is not on the right things. E a maneira como você se sente vai te mostrar muitas vezes que o seu foco não está na coisa certa. And generally when you feel bad, E geralmente quando você se sente mal, it's because you have a bad mental attitude. é porque geralmente você tem uma atitude mental ruim. I have a friend who has a saying, Eu tenho um amigo que tem um ditado: I've never had a bad day in my life, eu nunca tive um mau dia na minha vida, but I've often had a bad attitude. mas muitas vezes eu tive a atitude má. So what about your feelings? E quanto aos seus sentimentos? We have a very interesting passage clear back in the book of Genesis. Há uma passagem muito interessante. Voltemos para o livro de Gênesis. This is where Cain and Abel brought their offerings. Aqui é quando Caim e Abel trouxeram suas ofertas. The Lord accepted Abel's, but he rejected O Cain's. Senhor aceitou a de Abel, mas rejeitou a de Caim. Abel brought his based on faith. Abel trouxe a sua baseada em fé. Cain brought his, and the Lord rejected it. Caim trouxe a sua e o Senhor rejeitou.
In Genesis 4:6, the Lord said to Cain, "Why are you angry?" Em Gênesis 4 e 6, então lhe disse o Senhor: por que andas irado? Cain doesn't have any justification for his anger. Caim não tem justificação alguma para sua raiva, para sua ira. You ever get angry with God? Já ficou bravo com Deus? Be careful. Cuidado. If you do things God's way, Se você fizer as coisas da maneira de Deus, you're not going to be angry. você não vai ficar bravo. But Cain was angry because God rejected his offering. Mas Caim se irou porque Deus rejeitou sua It oferta. says, "Why has your countenance fallen?" E ele disse: por que descaiu o teu semblante? You know, you can look at people and you can tell they have a problem. Sabe, você pode olhar para as pessoas e você consegue dizer: ele está com algum problema. You can look at somebody and say, "That man is angry. Você pode olhar para alguém e dizer: eita, aquele homem está bravo. She really looks depressed." Ou então, aquela ali está muito deprimida. That's the face that has fallen. É o semblante que descaiu. Now he says, "If you do well, will not your countenance be lifted up?" Literally. Se procederes bem, não é certo, e aí literalmente diz que o seu semblante subirá. What does yours say? It says, isn't it right that you shall be accepted? Oh, accepted. No, that's what it means, but literally it says your face will be lifted up. É o que significa, mas literalmente significa que o seu semblante subirá. Okay, let me give you my translation. Deixa eu lhe dar a minha tradução. Do good, Faça bem feel good. e sinta-se bem. Okay? Ok? You do right, you'll feel right. Você faz certo, você se sente certo. If you do well, Se your você, face will be lifted up. se você faz a coisa certa, o bem, o seu But if you do semblante not se do levantará. well- Mas se você não faz o bem, If you do not do well, sin is crouching at the door. o pecado jaz à porta. Now, this word sin lies at the door. It's used for an animal that is crouching, ready to pounce. E essa expressão que o pecado jaz à porta é a expressão daquele animal que está ali à porta, agachado, só esperando para dar o pulo. And its desire is for you. E o seu desejo será contra ti. Sin is there, it's just waiting to jump on you. O pecado está lá, só esperando para dar o bote. But you should rule over it. Mas a ti cumpre dominá-lo. You have the choice. Você tem a escolha. You do not have to allow sin to dominate you. Você não precisa permitir ao pecado dominá-lo. And if you rule over sin, you're going to feel right, E se você dominar o pecado, você vai se sentir bem, in spite of your circumstances. independentemente das circunstâncias. So Jesus said, "Peace I leave with you. E assim Jesus disse: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Not as the world gives do I give to you. Não vou lá dou como a dá o mundo. Let not your heart be troubled, neither let it be afraid." Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. If you don't know this verse, I would encourage you to put it on your list of verses to memorize. Se você não sabe esse versículo de cor, eu quero encorajá-lo a colocar na lista dos versículos para serem memorizados. Jesus said, "I will give you my peace." Jesus diz: eu vou te dar a minha paz. Now, Jesus faced things that are far beyond anything we will ever face. E Jesus teve que enfrentar coisas que estão muito além do que qualquer uma que nós jamais enfrentaremos. But he had peace Mas ele teve paz, because he was going to do the will of God. porque ele estava pronto a And we fazer can a have vontade his de Deus. peace. E nós podemos ter essa paz. Don't let your heart be troubled. There's talking about all of the turmoil in your thinking. Não deixe o seu coração estar atribulado. Fala de todo o tumulto que se enfrenta na vida. Neither let it be afraid. E nem deixe que ele se atemorize. In Romans 14:17, Romanos 14:17, he said, "The kingdom of God is not eating and drinking." ele diz: porque o reino de Deus não é comida nem bebida. He's saying here it's not about the actual experiences of life, Ele está dizendo: olha, a coisa não se trata das experiências da vida, but it's righteousness and peace and joy in the Holy Spirit. mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo.
I think we all want these Eu things. acho que todos nós queremos essas coisas. For he who serves Christ in these things is acceptable to God and approved by men. Aquele que deste modo serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Obeying God means that's as good as your life can possibly be. Obedecer a Deus significa isso é o melhor que a sua vida pode alcançar. There is no way that you could possibly make it any better. Não há maneira de você tornar a sua vida melhor do que isso. You might try a lot of things, Você pode tentar muitas coisas, but it's only as we are doing the word that we can find the blessing that God wants to give us. mas é só praticando a palavra de Deus que nós podemos encontrar a bênção que Deus quer nos dar. So the way that you feel E assim a maneira como você se sente and the way that you view yourself and your relationships, e a maneira como você se revela nos seus relacionamentos, your circumstances, suas circunstâncias, they often indicate whether you're living to please yourself or living to please God. frequentemente mostram se você vive para agradar a si mesmo ou agradar a Deus. There really aren't any secrets to happiness. Realmente não há segredos para se alcançar a felicidade. Well, you can go to the bookstore and you can buy a book called The Secret to Happiness. Talvez você já tenha visto algum livro assim, O Segredo para a Felicidade. There aren't any secrets. Não há segredos. It's all been revealed. Já está tudo revelado. And you don't have to go buy a book, you've already got the book. It's called the Bible. E você não precisa ir comprar nenhum livro, você já tem o livro, se chama a Bíblia. And God has revealed the secret. E Deus revelou o segredo. Philippians 4:6 Filipenses 4 e 6 through 9. até o 9. He says, stop worrying about anything, Ele diz, não andeis ansiosos de coisa alguma, but in everything by prayer and supplication, with thanksgiving, let your request be made known to God. em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças. And the peace of God that goes beyond comprehension E a paz de Deus que excede todo entendimento will guard your hearts and minds through Christ Jesus. guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Any of you have a security service? Vocês têm algum serviço de segurança? You have burglar alarms? Vocês têm alarme contra ladrão? And some of you might even have a guard Talvez você tenha até um guarda to go by your property and que passa pela sua keep away propriedade the bad guys. e mantém os caras maus longe. Now, he's saying here that the peace of God can guard your hearts and minds. Ele está dizendo aqui que a paz de Deus é capaz de guardar os seus corações e mentes, So that when all of the problems of the world, the turmoil, when they start coming at you, assim que quando todos os problemas do mundo e as confusões começam a tomar conta de você, you've got a security barrier. você tem uma barreira de segurança And it's the peace of God. e é a paz de Deus. And this peace of God is something that the world cannot understand. E essa paz de Deus é algo que o mundo não consegue compreender. How can you have such peace when everything is falling apart? Será possível ter tal paz quando tudo está caindo? And when you have this peace, it will keep you from going crazy. E aí, quando você tiver essa paz, ela vai te segurar para você It'll não keep you from panic. enlouquecer. Vai te segurar e não vai deixar você It'll entrar em keep you pânico. from falling apart when everything around you is crumbling. Não vai deixar você desmoronar quando tudo ao seu redor estiver desmoronando. You want that? Você quer isso? I think so. Acho que sim. Well, we're going to talk about how you can have it. Então nós vamos falar agora sobre como ter isso. It's not a secret. Não é um segredo. It's clearly revealed. Está claramente revelado. In verse 8, E o verso 8, finally, brethren, whatever things are true, etc. Go ahead and read the verse. e diz: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. I want to give you some homework Eu quero dar um dever de casa para vocês, to do before tomorrow night. que é para fazer até amanhã à noite. I want you to
Get some paper Quero que vocês peguem papel and make some columns. e façam umas colunas. And at the top of each column, I want you to put one of these items. E no topo de cada coluna eu quero que você coloque cada um desses itens. True, Verdadeiro, noble, respeitável, Just, justo, pure, puro, lovely, amável, good report, de boa fama, things of virtue, se alguma virtude há, things worthy of praise. louvor que existe. Okay? So you're going to have 8 columns, Vai ter 8 colunas. one item at the top of each column. Um item no começo de cada coluna. And now I want you to start thinking. E agora eu quero que você comece a pensar. Hard work to think. É muito difícil pensar. Say, okay, what things are true? E aí você pensa, bem, que coisas são verdadeiras? When I have problems in my life, Quando eu tenho problemas na minha vida, when people disappoint me, quando as pessoas me desapontam, when people hurt me, as pessoas me machucam, what's true? o que é verdadeiro? For example, Por exemplo, God says, I will never leave you, nor will I ever forsake you. por exemplo, Deus diz: nunca te deixarei, jamais te abandonarei. When your father and mother abandon you, I will be your father. Ainda que seu pai e sua mãe te abandonem, eu serei o seu pai. There's a friend who sticks closer than a brother. Há amigo mais chegado que um irmão. What's true? O que é verdadeiro? What's noble? O que é respeitável? Is there anything noble? Há alguma coisa respeitável? When somebody has hurt you badly, Quando alguém te machucou mesmo, when someone has cheated you, quando alguém te enganou, when someone has been unfaithful to you, quando alguém foi infiel a você, is there any nobility in the world? há algo respeitável nesse mundo? Is there any nobility in the plan of God? Há alguma coisa de respeitável, de nobre no plano de Deus? Think about this. Pense a respeito. Think about the plan of God, the Word of God, Pense a respeito do plano de Deus e da sua palavra. and write down some verses. E escreva alguns versículos. What things are just? Que coisas são justas? We live in a world of injustice, Vivemos num mundo de injustiça. oftentimes in our courts, Muitas vezes lá nas cortes, oftentimes in our business dealings. às vezes nas nossas relações de negócio, Things are not just. as coisas não são justas. Is there anything just in the plan of God? Há algo de justo no plano de Deus? What things are pure? What things are lovely? Que coisas são puras? Que coisas são amáveis? That's going to take a little time, Vai levar um pouquinho de tempo, but I want you to start thinking about mas eu this quero que vocês comecem a pensar sobre and make a isso. list. E façam uma lista. Bring it tomorrow night. Traga amanhã à noite. Because he says at the end of the verse, meditate on these things. Porque ele diz no final do versículo para você meditar nessas coisas. So when disaster strikes in your life, E assim, quando o desastre chegar na sua vida, you've got something to think about. você tem algo para pensar a Where you're respeito. not going to have to focus on the problem, Você não vai ter que colocar o foco no problema, but rather you can look and see what has God promised. mas em vez disso você pode olhar e ver o que Deus prometeu. You'll have something to meditate on. Você terá algo para meditar. Where you're not going to have to keep churning all of the bad stuff in your mind. Você não vai precisar ficar com tudo aquilo roendo na sua mente. Oh, peace I leave with you. Ele disse: a paz eu vos deixo, My peace I give to you. minha paz eu vos dou. Meditate on these things. Medite nessas coisas. And what will be the result? E qual será o resultado? The things which you learned and received and heard and saw in me, do these things. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai. And the God of peace will be with you. E o Deus da paz será convosco. You want that? Você quer isso? Well, discipline yourself, Vem, discipline-se. okay? And make up a think and do list. E faça uma lista de pensamentos. These are the things to think on. Essas são as coisas para se pensar. And then when you finish that, think on the do list. E aí, quando você terminar isso, pense na lista para praticar.
What do I need to do? O que é que eu preciso fazer? Well, we're going to take our break here, Bem, nós vamos dar um intervalo, but we have more to come. mas nós temos mais por vir. So take 10. Pessoal, antes